Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Bom Dia Canaã. Esse presente de Deus às manhãs para as nossas vidas. Desde já, meu irmão, minha irmã, você sempre que prestigia aqui a programação do Bom Dia, já pode ir assim, compartilhando essa live, tanto no YouTube, no Facebook, aí nas suas redes sociais. Como vocês sabem, o Bom Dia Canaã, esse programa abençoado e tão abençoador, tem chegado a muitos locais aqui no Brasil, fora do Brasil. O nome do Senhor está sendo glorificado e, devido a isso, estamos recebendo muitos testemunhos aqui, tudo para a glória de Deus. Então, você já pode, já sendo nessa manhã de segunda-feira, já ser aí um instrumento de Deus para a vida de alguém. Então, compartilha a live. Não se esqueça de deixar aquele like, o joinha aí. E também, se você ainda não é inscrito do nosso canal do YouTube, se inscreva. Nós estamos aí aumentando os números e eu creio que um dia nós vamos anunciar aqui que atingimos a marca de 1 milhão de inscritos e o nome do Senhor vai ser glorificado. E se você ainda desejar, nos acompanhe pela página da Igreja Evangélica Canaã no Instagram, Igreja Canaã, _ SCS. Igreja Canaã, _ SS, é a nossa página lá no Instagram, onde você vai adquirir muitas informações. Segue lá, acompanha, e o nome do Senhor vai continuar sendo assim glorificado. Nessa manhã de segunda-feira, eita, estamos chegando aí no final do ano, mas eu já quero aqui cumprimentar toda a equipe de mídia que faz esse trabalho excepcional, ali, Naldão, Rafael, Eri, toda a equipe ali de mídia, né? Os meninos trabalhando logo cedo nessa segunda-feira, mas o nome do Senhor sendo glorificado, a graça e a paz. Muito bom estarmos juntos nessa manhã e recebendo ele hoje, pastor, professor, amigo, Marcos Prado de Araújo. O Marcão vai ser o portador das boas novas, das boas notícias. Eu tenho certeza, meu irmão, nesse início de semana, né? Onde vamos ter daqui amanhã, virada do ano, já, mas Deus já vai começar hoje falando ao nosso coração. Pastor Marcos, a graça e a paz, bom dia. Como é que está nessa manhã, meu amigo? Tudo bem? Bom dia, pastor Edu, tudo bem? É um prazer estar contigo aqui também, né? Ali do CETEC estamos aqui juntos e fechar esse final de ano aqui com uma palavra, né? Estamos participando aqui, divulgando um pouquinho também o CETEC, né? Nós estamos no final de ano, já lembrando que em janeiro, dia 15 de janeiro, começamos aí a nova aula, né? Novo módulo do CETEC. Então, quem tem interesse de crescer na graça, no conhecimento aí, ó, aproveita o final de ano aí que Deus tem um projeto, um propósito com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade de estar com vocês aqui, né? Naldão, o pessoal que está na retaguarda aí, nos apoiando, né? Edu, que está aqui com a gente, e todos vocês que estão aí nesse final de ano e até aqui nos ajudou o Senhor, né? Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Obrigado pelo convite aí, Edu, dos pastores, pastor Rogério, pastor Anderson. Eu creio que ano de 2025 é um ano de vitória, é um ano de alvo, é um ano de Cristo-cêntrico, né? Cristo vai estar no centro das nossas vidas, do nosso ser, da nossa vontade, da nossa direção e da nossa igreja, com certeza. Obrigado pelo carinho aí, Edu. Tamo junto. Amém, pastor Marcos. Sempre uma alegria recebê-lo aqui, né? Nós que nos esbarramos, né? Aí pelos corredores do CETEC, né? Agora vamos aqui, pastor Marcos, aí professor aí, excelente ministra, com muita eficiência e as aulas. E o nosso sentimento, né, Marcão, é sempre o mesmo. A gente já conversou sobre isso quando nós vemos alunos se formando, Deus levando pessoas, né? Pessoas ministrando a palavra, Deus direcionando, e pessoas que passaram, né, pelo CETEC, né? O CETEC preparou essas pessoas e hoje nós vemos aí o resultado disso, né? Como Deus faz, né? Eu sempre falo muito sobre Verdade. isso, Marcão.
como eles chegam e como eles saem, né? É esse momento de preparação. E como disse o pastor Marcos, de repente é um tempo que Deus está te chamando, né? Se você se sente essa vocação de estudar a palavra, vem estar conosco, né? Deixa eu aqui já Mas, falar, né? Edu, não É, é só quem quer trabalhar, né? Mas quem quer crescer, né? As pessoas falam assim, sim, ah, eu não vou fazer CETEC, teologia, porque eu não vou, eu quero pregar. Não. A gente vê a diferença de quem entra no CETEC e quem sai depois de 3 anos e passa tão rápido. E a pessoa fala assim, mas não tem mais, eu quero mais. E a pessoa sai com uma outra visão do Evangelho, outra visão do Cristo, né? Porque o CETEC é cristocêntrico, o CETEC é focado na palavra, o CETEC é preparado para você crescer na graça. Quer conhecer mais a Deus, quer ter mais intimidade com o Espírito Santo, quer conhecer mais Jesus? Venha para o CETEC, que você aí, vai sair transformado, renovado, capacitado para Deus te usar e mais, para conhecer mais a Deus. E saber que Deus tem um projeto na sua vida. Isso é fato. Em nome de Jesus. verdade, Marcão. É dessa forma e dessa maneira, então, você pode entrar lá no site da Igreja, né? Evangélica Canaã, na página da Igreja Evangélica Canaã, tem lá uma aba, faça a sua inscrição, vem estar conosco. Agora, já em janeiro, a partir do dia 15, estaremos retomando, né? Nós estamos agora num período de recesso das férias, mas estaremos voltando para o módulo. Ah, mas eu consigo acompanhar? Consegue, meu irmão. Consegue acompanhar, sim, o nome do Senhor vai ser glorificado. Povo de Deus, nós já vamos orar aqui para recebermos a palavra do Senhor através da vida do pastor Marcos, mas acessa aí as nossas redes sociais por esse período, lá vai estar todas as nossas agendas. Acessa aí o nosso canal do YouTube, lá tem as ministrações antigas, anteriores, tudo que Deus falou conosco durante esse ano. Então não fique sem estar buscando por esse tempo as coisas do Senhor. Mas logo na segunda-feira, né, Marcão? Já iniciando essa semana, isso, é Glória a tempo de Deus. buscar a Deus, se programe aí, né? Se você está de férias, não fique aí, né? Não fique com a mente vazia, buscando outras coisas, não. Ao mesmo tempo, você já está se preparando aí, escrevendo os seus alvos, se programando para o próximo ano, já vai aí colocando as suas metas em Deus. E quem sabe uma delas, né? Deus te chamando nessa live aqui para você estudar a palavra. Então, vem estar conosco, né? Se programa aí para o ano de 2025, começar a estudar a palavra do Senhor. Deixa eu te dizer algo. Você não sabe até onde Deus pode te levar. E o começo pode ser estudando a palavra, se preparando, né? Para aquilo que Deus tem. Às vezes Deus chama e a pessoa não está preparada, né, Marcão? E aí? Né? Boa, quando ele vai se preparando, quando ele te Verdade. chamar, você já está preparado e o nome dele vai ser glorificado. Amém. Vamos orar então, para recebermos a palavra do Senhor através da vida do pastor Marcos Prado de Araújo, né? Pastor, amigo e também professor. Tenho certeza que Deus tem uma palavra no nosso coração. Meus irmãos, compartilha aí essa live, manda para alguém, né? Deus tem um recado da parte dele. Nós vamos ouvi-lo através da vida do pastor Marcos Prado nessa manhã. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, já agradecidos, ó Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça, Senhor. Pai, nós sabemos que estamos chegando muito próximos desse final desse ano de 2024, mas o Senhor ainda não muda, o Senhor não mudou, apesar do tempo que estamos, ó Senhor. O Senhor pode ainda alcançar vidas por esse tempo, transformar vidas, mudar histórias, basta uma palavra, Senhor, da tua parte. Então, Senhor, usa o teu filho, pastor Marcos Prado, nessa manhã como instrumento da tua palavra, Senhor, como instrumento do teu espírito. Enquanto ele ministrar, visita sua casa, seus filhos, sua esposa, pastora Denise, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dele. Em nome do Senhor Jesus, visita também toda a equipe de mídia, todos os nossos irmãos que estão agora ouvindo essa palavra, que essa palavra seja como um bálsamo, Senhor, que essa palavra traga direção, cura, libertação, transformação. A sua palavra é viva, ela é eficaz, ó Senhor. Que ela encontre morada, Senhor, em corações. Pode ser que nessa manhã tenha pessoas que estão precisando de uma direção, tem direção através da tua palavra. Que estão precisando de cura, Senhor. Que a cura, Senhor, alcance essas vidas. Que estão precisando de uma resposta para se guiar nesse próximo ano que está amanhã se iniciando, Senhor.
que o Senhor possa, Senhor, alcançar essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã. Assim nós oramos e cremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Marcos, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Sinta-se na liberdade do Espírito Santo. Pode quando você está no Amém. CETEC, fica na liberdade. Glória a Deus. Olha, então já aproveitando que estamos aqui, né, numa live praticamente de CETEC, né, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, né, e é de um apóstolo, né, que gosta muito da palavra como nós, né, e ele, quando eu falava, traga-me os rolos, né, que eu quero ler. E em Romanos, capítulo 8, verso de 1 a 18, vamos tentar ler rapidamente aqui. Se eu fosse dar um tema que eu perguntaria, o tema seria uma pergunta retórica. Você está em Cristo? Você está em Cristo? É uma pergunta retórica. E aí, o primeiro versículo que Paulo lê aos Romanos diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Verso 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu Filho próprio, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado à carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne, o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês já não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo para a glória e para a justiça de Deus. E se o Espírito daquele que o ressuscitou, Jesus Cristo dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fazem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente. Temer, mas receberam o Espírito que adota como filhos. Voltando ao 15 aqui. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E os últimos, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, não para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem comparar com a glória ou que nos será revelada. Ou seja, o pequeno sofrimento que temos neste momento é incomparável à glória preparada para nós no reino dos céus. Essa epístola do apóstolo Paulo, eu quis trazer um texto grande aqui porque ela é muito rica. O apóstolo Paulo, ele escreveu isso aqui estando na terceira viagem missionária, né? Quando ele estava lá em Corinto, a igreja vocês fizeram uma viagem lá para Corinto, passearam lá em Corinto, viram de perto, né? E ele esteve hospedado na casa de Gaio e foi auxiliado pelo seu amigo ali,
Tércio, lá de 57 depois de Cristo, ele escreveu esta carta teológica, essa epístola, né? A gente diga, o que é epístola e carta? É tanta confusão de epístola e carta. Epístola, quando alguém escreve algo em geral, né, a um grupo de pessoas, e aí denomina-se epístola. Mas quando escreve a alguma pessoa, tipo a Timóteo, ou específico a uma pessoa, aí sim seria uma carta direcionada a uma pessoa. Esta é uma epístola direcionada à igreja de Roma e os irmãos de Roma, né? E em Romanos 5:21, Paulo diz ainda, afirma que a salvação é um dom da graça de Deus, né? Não somente nós podemos recebê-la pela graça, mas nada que possamos fazer vai nos dar a salvação, somente em Jesus Cristo nós podemos receber a salvação. Então a fé não é somente uma confissão, não. Ela é uma ação dinâmica, segue uma ação. Não basta você falar, eu aceito Jesus e continuar inerte. É isso que Paulo está nos dizendo. Não, você tem que ter um movimento, uma ação. Tem que ter mais que ação, uma transformação, uma metanoia, né? O que é metanoia? Uma palavra em grego. É mudar de direção. É mudar nossa mente, nossa forma de pensar. Outrora nós éramos crianças, agimos como criança, agora somos maduros na fé e crescemos na graça e no conhecimento e mudamos a nossa visão do reino, do mundo, do cosmos, das coisas que nos cercam. E quando você conhece a Cristo, as circunstâncias não nos afetam como afetavam no passado. Tanto que, como cristão, nós temos a segurança de que se nós morremos aqui hoje, amanhã nós acordamos na presença de Deus, na glória, no paraíso. Essa é a nossa segurança. Nós cremos e cremos piamente. Por isso que nós não nos desesperamos com as pequenas coisas que nos cercam, né? E eu queria destacar aqui só 5 tópicos, só 5 pontos que poderia falar de muitos, muitos, muitos mesmo, mas só 5 do que me chamou a atenção do que Paulo falou aqui. Então, o primeiro deles, os que estão em Cristo têm uma nova vida. Está no verso primeiro. Na versão, eu li uma versão, na versão internacional, vou ler agora na versão Nova Almeida atualizada, o mesmo versículo. Está escrito assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo nos afirma que uma vida sem Cristo, ela é sem graça mesmo. Ela não tem graça nenhuma. Graça de quê? Graça de Cristo. Nós não temos a graça de Cristo. Então, uma vida sem Jesus é uma vida sem graça. Tudo que você ganha, tudo que você faz, não te traz contentamento. Segundo, é viver uma vida de derrota sem Cristo. Terceiro, é estar na miséria física e espiritual, porque você pode ganhar bilhões, mas sem a presença de Cristo você não tem prazer com aquilo que você ganha. É como um saco furado, pode entrar muito, mas sai tudo, vai tudo embora. Mas com Cristo é diferente. Quarto, o quinto aqui já, né? Quem vive sem Cristo é escravo do pecado e já está condenado a um sofrimento eterno. Porém, quem está em Cristo, o que diz a palavra, tem a liberdade, liberdade, está livre da condenação, está debaixo da graça e do amor de Deus. Segundo, tem uma vida de vitória sem estar dependente, escravo do pecado. Ou seja, é capaz de mortificar a carne com aquilo que nos trava. E última, podia falar muitas coisas, mas pequenas coisas aqui, é ter comunhão com Deus pela justificação em Cristo, né? Porém, a vida nova depende de uma ação nossa. Depende da primeira coisa, aceitar a Cristo. E segundo, da mediação do Espírito Santo que passa a habitar em nós e da nossa dependência plena de Deus, né? É incrível como Deus faz quando a gente entende da palavra, compreende o projeto de Deus, tudo muda, né? Aquelas pequenas coisas que nos atrapalhavam já muda. E Paulo confirma isso lá em 2 Coríntios 5:17, dizendo o seguinte: 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo também escreveu aos Coríntios, dizendo assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O que Paulo quer dizer isso para os Coríntios e para nós aqui hoje? Que se você aceitou a Cristo,
tudo que foi para trás tem que ser lançado no mar do esquecimento. Não tem que ficar me preocupando, lembrando, porque o Senhor nos perdoou. Eu tenho que esquecer do passado, caminhar para o alvo. Passamos uma campanha há um tempo atrás, que era olhando para o alvo, olhando para o projeto de Cristo na nossa vida. Qual é o alvo? Em novembro fizemos uma campanha de o meu alvo. Qual é o meu alvo com Cristo? E os que aceitam Jesus pela fé são feitos novas criaturas, renovados segundo a imagem de Deus, o imago Dei, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não uma imagem física. Tem muita gente que confunde, porque nós não fomos feitos uma imagem física de Deus, não. Quando Jesus estava lá com o Pai e o Espírito Santo fazendo, façamos o homem a nossa imagem, lá em Gênesis, ele fez o homem a imagem não física, mas a imagem com capacidade de decidir, de ser criativo, de amar ao próximo, de ter uma liberdade de ter uma ação de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como ele nos amou. Passando a compartilhar a glória de Deus, pois o nosso conhecimento é renovado, nosso entendimento ele é renovado e nós somos santificados pela palavra. Como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Segundo ponto, os que estão em Cristo mortificam as obras da carne, lá no verso 13. Quero ler aqui também na versão Almeida atualizada, a nova versão. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Olha o que Paulo nos diz. Se eu viver segundo a carne, eu vou caminhar para a morte. Mas não é a morte física, porque todos nós morremos fisicamente. Não, não é isso que Paulo quis dizer a morte espiritual. É a morte que não vai partilhar da glória das coisas que Deus tem preparado para nós lá no paraíso. Mas, se pelo Espírito vivemos, mortificamos os efeitos da carne, do corpo, certamente assim viveremos. Paulo salienta aqui a necessidade de uma guerra, que existe uma guerra dentro de nós, uma guerra contínua, que tenta nos barrar, que tenta nos impedir de estar na igreja, de estar louvando, de estar buscando, de uma obra com Deus, de uma vida renovada. Isto porque o pecado está sempre a nosso derredor, né? Como o diabo. O diabo está ao derredor. E o pecado está à nossa volta o tempo todo também, tentando nos convencer a desistir, a parar e a voltar atrás, né? Como aconteceu com o povo do Egito. Saiu do Egito, Israel. Israel saiu do Egito rumo à Terra Prometida, mas no caminho. Muita gente começou a olhar para o Pátria Mais, que saudade dos pepinos, dos pimentões, que saudade das coisas que... Mas eles estavam escravos, de sol a sol, não tinha, era chicote, 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 e escravizados, estavam indo para uma liberdade. Mas tem gente que fica preso ao passado, preso à consciência da carne. Paulo escreveu aos Efésios também 6:12, dizendo o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se eu fosse abrir aqui esse texto, né, pastor Edu, daria para falar aqui uma semana inteira sobre esse texto. Queridos, nós temos uma luta constante do mal que está ao nosso redor, influenciando pessoas, influenciando políticas, influenciando mentes, influenciando programas de televisão, influenciando os nossos filhos nas escolas, influenciando mentes de pessoas que estão depravadas, desviadas para afetar a nós. A nossa luta não é contra eles, mas contra os principados que os levam a pecar e a errar, até mesmo a nos insultar, até mesmo a nos confrontar com palavras que não são eles que estão usando, mas é o inimigo que habita na mente deles. E Paulo diz ainda mais em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque a carne luta contra o espírito aqui está em letra maiúscula. Muitas vezes a gente lê esse texto achando que o espírito é o nosso espírito. Não. É o espírito, e outra, o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Então, o que Paulo quer dizer aqui aos Gálatas? Que há uma luta dentro de nós, da nossa carne contra a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito nos quer levar para uma santificação com a qual nós veremos a Deus, porque
A palavra diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Mas, por outro lado, a nossa carne está militando para ouvir a voz do inimigo, ouvir a voz dos principados e potestades deste século do mal, para nos conduzir a desviar da verdade, a desviar da graça, a sermos sem graças. Ou, melhor ainda, uma palavra mais pesada ainda, desgraçado. E o que é uma palavra desgraçada? É uma pessoa que não tem a graça, que está completamente sem a graça, a pessoa que não tem prazer em nada, que vive sem saber por que vive. Nós sabemos de onde viemos, sabemos o que estamos fazendo aqui e sabemos para onde vamos. Outrora nós não sabíamos. Você sabe qual é o teu projeto aqui na Terra? Qual o teu propósito aqui nesse planeta que é momentaneamente perecível? Mas Deus está preparando um lugar para a sua igreja, para a sua noiva. E em breve, muito em breve, ele virá buscar o seu povo. E terceiro ponto, os que estão em Cristo são guiados pelo Espírito Santo de Deus, corroborando com o que tu falou até agora. No verso 14, também na nova versão Almeida atualizada, está escrito assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Todo mundo fala que é filho, lógico, tem uma conhecimento. Eu também sou filho de Deus. Não, mas não é esse filho de Deus. Todo mundo nasceu sendo filho de Deus. Mas filho de Deus aqui, que Paulo está falando, é aquele que aceita Jesus e passa a ser co-herdeiros da graça. Passa a integrar, ser irmão de Cristo. Passa a ser co-herdeiros da herança da salvação eterna. Então o Espírito Santo habita em cada um dos filhos de Deus. Quem aceita Cristo recebe uma vida nova. Recebe agora não só a vida nova, mas também recebe a vida, a presença do Espírito Santo de Deus, que também é Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo habita em nós. Eu tenho a presença de Deus porque eu aceitei Cristo. O pastor Eduardo também tem. O Naldo, que está aqui também na retaguarda, também tem. E você que está aí ouvindo esse vídeo nesse final de ano, você que aceitou a Cristo, tem a presença do próprio Deus habitando pelo seu Espírito Santo na sua vida. Que coisa tremenda! Homem, vaso feito por barro, mas tem um tremendo poder, uma tremenda glória dentro desse vaso. Coisa linda, coisa maravilhosa isso. Então, somos orientados, guiados, exortados todos os dias pelo Espírito Santo, porque ele fala conosco, ele nos diz: eu não me agrado disso, não vá por aqui que não é minha vontade. Então, somos orientados, guiados, exortados, para que venhamos a cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que nós modifiquemos a obra da carne, do pecado que tenta nos barrar de estarmos caminhando para a nova Canaã, que é a terra prometida, que é os céus. E o Espírito Santo como um guia, conselheiro, que quando Jesus fala lá em João 14, Jesus diz: eu vou para o Pai preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar, eu vou voltar para buscar, mas antes, quando eu chegar lá, eu vou pedir para o Pai enviar o Consolador, aquele que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e vai nos ensinar o caminho da verdade e a justiça, e vai mostrar a vocês o caminho que você deve trilhar. Ele habita aqui dentro de nós. Ele vai operar dentro de nossos corações, moldando nossos pensamentos, desejos, ações. Outrora nós éramos pecadores, claro que pecamos no pensamento, mas outrora nós éramos guiados pela força do pecado, agora não, pela presença do Espírito de Deus. É diferente. Veja que Tiago 4, o irmão de Jesus escreveu esse texto, Tiago 4,7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muita gente, até mesmo da igreja, que faz o inverso desse texto. Ele se sujeita ao inimigo e resiste a Deus. Incrível como tem gente que faz isso. Mas nós temos que, como diz o Tiago aqui, dizendo uma palavra linda: sujeitais a Deus. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, reconhecendo a sua soberania
buscando a sua direção, recebemos a proteção, recebemos a divina graça de Deus, a capacidade de resistir ao diabo. A palavra fugirá de vós significa é uma promessa de Deus forte que nos garante uma força para nos libertarmos das garras do maligno. Quando estamos em comunhão com Deus, este vínculo que nos convida a uma vida de constante vigilância e oração, buscando a força do Espírito Santo para resistir à tentação do caminhar diário. Então, resistir ao diabo é quando nós nos sujeitamos a Deus. É impossível resistir ao diabo sem a presença de Deus, sem nós ouvirmos o Espírito Santo, porque nós não temos a força para resistir ao pecado, nem tampouco as artimanhas do inimigo, que é milenário e sabe de todas as nossas fraquezas. Ele sabe de cada uma das nossas fraquezas e sabe aonde colocar o dedinho. Mas quando nós temos a presença de Deus pela sujeição à sua vontade, ele nos protege, nos guia, nos conduz, nos satisfaz, ainda que estamos no meio de uma tempestade, como aquele barquinho que estava lá no meio de uma tempestade gigantesca, e os discípulos estavam achando que iam morrer. De repente eles veem Jesus caminhando sobre as águas e falam, nossa, e se assustaram, tiveram até o medo, né? Então, quando eu lembro dessa cena, eu até imagino eles gritando, vendo um fantasma. Não, Jesus falou assim, calma, sou eu. E Jesus, quando entrou no barquinho, ele acalmou a tempestade. Ou seja, Jesus está conosco no barquinho. Ele está conosco o tempo todo, mas só que essa passagem, lá no passado, Jesus entrou com eles no barco, e estava dormindo na cabeceira do barco, e também houve uma tempestade. Jesus acalmou a tempestade também, naquela época. E Jesus queria deixar claro para eles, Jesus ensinou eles que eles tinham que repreender a tempestade. E nesse outro momento que eles estavam no meio da tempestade, eles não lembraram do que Jesus ensinou. Aí Jesus vem de novo no barco e diz, ó, homem de pouca fé. Outrora vos ensinei, era para acalmar, mas agora vocês estão com medo. Aí Jesus acalma de novo a tempestade. Eles entenderam que, embora nós estamos passando por dificuldade, Jesus está conosco, nos deu autoridade para repreender até as tempestades. Quarto e penúltimo ponto. Filhos de Deus não se limitam às aflições ou aparentes aflições que nos cercam, no verso 17. Está escrito assim, e se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, queridos, Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, sendo Deus, se despojou da sua deidade, se colocou no nosso lugar, veio e morreu no nosso lugar, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Tudo que era sobre nós, ele levou sobre ele. E ele, como homem, venceu todo o mal, venceu o pecado e pôde provar que nós nele podemos vencer. Não está escrito em nenhum momento que Jesus falou assim, eu venci o pecado, logo você vai vencer. Não, não está escrito. Mas por conjectura nós podemos afirmar isso. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. O que é ser mais que vencedores? É que se você fosse entrar num ringue para lutar com o Mike Tyson, por exemplo, não é que isso é muito antigo, mas vamos lembrar que era um cara muito violento, muito forte. É como se você fosse entrar num ringue com esse cara e você já tivesse fosse declarado como vencedor. É isso. Mais que vencedor é antes de lutar, você já venceu, porque Cristo venceu lá na cruz do Calvário. Que venceu quem? O inimigo. Já foi derrotado por Cristo. Então, em Cristo, nós somos mais que vencedores. E Paulo escreve lá em Romanos 12, 2, dizendo o seguinte, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto lindo. O que Paulo quer dizer não conformar? A palavra conformar está muito ligada à palavra de forma, né? Ou seja, formatar. Quando se fala uma forma, é um local onde você coloca, por exemplo, fazer um molde. É basicamente um molde, onde tudo que você coloca naquele molde sai exatamente igual. Não conformar, ou seja, não se formar igual ao mundo,
é não se formar com o que o mundo quer te formatar, te moldar, mas não conformar com este mundo, é não se deixar formatar com os pensamentos cósmicos, da cosmovisão desse mundo, da maldade, do pecado, da ganância, do orgulho, da falsidade, da mentira, do roubo, do adultério, de toda obra da carne. Mas nos moldemos agora a Cristo. Ele é o molde perfeito, temos que nos amoldar e a chegar a Ele. Ou seja, não nos conformar com esse mundo, mas transformar nossa mente pela palavra de Deus. Renovando a nossa mente. Coisa linda, né? Demais é lindo. É incrível que quando a gente começa a ensinar no CETEC, os alunos falam assim, pastor, é como se fosse uma pregação. De fato, quando você começa a ensinar a palavra, quem começa a falar ali é o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso gritar, não preciso berrar, não preciso... Sabe, quem vai convencer você, quem vai tocar no teu coração, é o Espírito Santo que passa a habitar, ou que habita em você. Ele vai falar, tá vendo? É isso que eu quero para você. Eu vou falar aqui dentro do teu coração, olha, eu tenho um projeto, um propósito com você. Desde que você me ouça, eu tenho algo maravilhoso preparado para você lá na frente. Porque Deus sabe o passado, o presente, Deus é atemporal, Ele sabe todas as coisas. Sabe lá na frente como nós estaremos. Mas se nós obedecermos, chegaremos lá. E quinto e último ponto, para fechar esse estudo, essa palavra de Deus aqui, uma palavra de Deus, que é uma palavra profética, que não é minha, é do próprio Pai, que mandou para o apóstolo Paulo, e para nós esses dias de hoje, que é os que estão em Cristo esperam no porvir. Esperam no porvir. O que é porvir? No futuro. No verso 18 está escrito assim, porque para mim, Paulo falando, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que coisa linda! Paulo está dizendo aqui que embora estejamos sofrendo ou passando por, muitas vezes por enfermidades, tem muita gente perguntando, por que eu estou enfermo? Por que eu passo por dificuldade? Porque você é humano. Porque nós somos seres humanos. Algumas pessoas pregam que você veio para Cristo e não vai ter mais problemas, não vai ficar mais doente, não vai ficar mais empregado. Não, não existe isso. Nós estamos num mundo e tudo advém ao mundo, advém a nós, só que tem uma diferença. Jesus não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Entende a diferença? Nós temos um conforto, nós temos um consolo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que é o Consolador, que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas dificuldades, e ainda que esse corpo pereça, a palavra diz que ele tem um corpo glorificado para nós, a que jamais perecerá, que não terá fraquezas. Queridos, nós estamos passando por um período aqui na Terra que é minúsculo, é pequeno, é uma fagulha de tempo pequena, passa muito rápido, mas não importa o que você faz aqui, não importa o que você fez uma única vez, aceitar Jesus, que vai te garantir a vida eterna na eternidade com Cristo, com o Pai, na eternidade, no paraíso. Então, essas coisas pequenas aqui são passageiras, mas a glória que há de vir, como Paulo está falando aqui, a glória que será revelada para nós é uma glória eterna, eterna na presença de Deus. E Paulo escreveu aqui para corroborar essa palavra, lá em 2 Coríntios 4, 17 a 18, dizendo o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. O que é temporais? Passam rápido. E as que não se veem são eternas. E aqui Paulo ele deu uma elucidada em tudo que nós lemos aqui desse verso 18 em Romanos. Então, a Bíblia, ela se explica por ela mesma, não precisa de nenhum dicionário. A Bíblia se explica por ela mesma. Lá em hermenêutica, a gente ensina que a Bíblia se auto-explica por ela mesma. Não precisamos buscar nada fora da Bíblia. Ela se auto-explica. Ela se diz, mostra o que ela está dizendo. Então, aqui Paulo falou uma coisa em Romanos e corrobora e confirma lá em Coríntios. Coisa linda. A palavra é maravilhosa. A palavra de Deus é o código de Deus deixado para nós, para nos mostrar. É o manual do cristão. É o manual do fabricante para mostrar como nós devemos viver aqui
para garantir nossa vitória lá. Olha, é breve, é momentânea. Essa palavra toca muito na gente, né? Ela é temporal. Tem gente que acha que vai viver eternamente aqui como um ser humano. Não. É rápido, né, Edu? Muito rápido. Há pouco tempo eu me lembro que eu tinha 15 aninhos. Eu já estou com, né, já sou avô e já aposentei. Meu Deus, já passou tudo isso? Parece que foi ontem. Já passou muito. É temporal. Temporal é rápido. Então, atentemos, né? O sofrimento que passamos nesse presente, apesar de ser reais e dolorosos, claro que dá sofrimento, são apenas passageiros. Uma hora passa. Tem até uma piada que diz: tudo passa, até a uva passa, né? Então, até a uva passa. Tudo passa mesmo, queridos. Comparados à glória de Deus, à eternidade. Agora, uma coisa que é séria, muito séria, eu quero falar para você que está me ouvindo aqui. Não aceitar Jesus é um grave erro que você pode estar cometendo hoje aqui. Porque se você morrer sem salvação, você vai ter uma eterna sofrimento. Porque você não vai parar de sofrer. Embora o corpo morra, a eternidade de sofrimento vai ser eterno. Então você pode estar reclamando de um sofrimento aqui hoje, perene, pequeno, mas morrendo sem salvação vai ser um sofrimento eterno. Para pensar nisso. Perigoso. Muito perigoso. Você morrer sem Jesus e sofrer eternamente. Então, pergunta é: você está em Cristo? Se não está, aceite ele hoje. E para concluir aqui, já estamos estendendo bastante tempo, né? No verso 31, diz assim: se Deus é por nós, esse mesmo texto que nós lemos, lá para frente, está escrito assim: Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, depois de tudo que ele ensinou aqui, lá no final ele está falando assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, se você está em Cristo, nova criatura é, tudo já passou e o diabo não tem mais poder sobre você. Não vai ter mais poder. Porque agora ele tem que pedir permissão para Deus para tocar em você. Você é filho agora. Segundo, no verso 32, Deus nos amou tanto que deu seu Filho único, unigênito, para nos salvar. Olha o amor desse Deus. No verso 33, ninguém pode te acusar mais, pois Deus é que nos justificou, nos justifica, é uma constante. Justificou e nos justifica todos os dias. Quando o diabo vem com uma cobrança, como falou lá, quando eu fui lá para falar, Deus, tá vendo o teu servo Lázaro, Jó, teu servo Jó, e acusando o Jó lá na presença de Deus. Hoje ele não pode fazer mais isso, não, porque nós somos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem mais nenhuma cédula, nenhuma acusação contra os escolhidos. Ninguém pode mais nos acusar, porque somos justificados. E no verso 34, quem te condenará? Jesus morreu e ressuscitou e intercede por nós. Ninguém pode. Nosso irmão mais velho está lá intercedendo por nós todos os dias. Ninguém pode te condenar mais. Já pode te acusar, mas nós somos justificados. Verso 35 para fechar. Quem nos separará do amor de Deus? De Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Paulo teve propriedade para falar isso, porque ele passou por tudo isso. Mas no final ele disse: combati um bom combate, guardei a fé, guardei a coroa da salvação, estou pronto para partir para a vida eterna, para o reino. Então Paulo pôde entender, outrora ele perseguia e matava os cristãos, mas quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele teve uma metanoia, teve um encontro, e o Espírito Santo, quando ele reconheceu, aceitou Jesus, naquele momento ele teve uma mudança. Houve uma cegueira espiritual, uma cegueira física nele momentânea, mas depois Deus tirou aquilo que cegava ele, sabe, aquilo que tampava, né? Tampão nos olhos, e Paulo passou a enxergar, ter visão completa, tanto física quanto espiritual. E Paulo escreveu esse texto maravilhoso de Romanos, coisa mais linda, a carta mais teológica que você pode imaginar, mais completa, mais linda, mais perfeita, que nos dá todo o arcabouço da salvação. É
Romanos. Lindo demais. Então, nem a morte, nem a vida, nem o sofrimento, nada pode nos separar de Cristo, desde que você esteja em Cristo. Então, nesse momento, eu quero te convidar, você que não aceitou a Cristo ainda, a aceitá-lo. Nós estamos no final de 2024, numa segunda-feira, uma antevéspera do ano novo. Amanhã é 31/12, né? Isso eu lembro muito na faculdade. 31/12 é tempo de fechamento contábil, né? E pare para pensar, é um fechamento contábil espiritualmente falando. Pare para pensar o que você fez em 2024, né? Fecha tua contabilidade espiritual com Deus, né? E vê lá o que você devia ter feito e não fez. Peça perdão, né, Senhor? Eu falei que faria e não fiz, agora, Senhor, eu quero fazer um novo algo contigo, Senhor. Eu quero projetar. Tem que viver com o projeto, que embora a vida seja passageira, temos que viver de fé em fé e com esperança e tendo objetivos e alvos para chegar. E o maior alvo, não são as riquezas da terra, mas a salvação eterna. É claro que se você buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Sim ou não? Sim. A palavra de Jesus falou assim: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas. Que demais coisas? O que vestir, o que comer, o que fazer, vai ser acrescentado. Por quê? Porque você vai depender de Deus e vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus todos os dias. Então, para fechar, aceita Jesus. Andemos, pois, em Cristo. Mortifiquemos o desejo da carne diariamente. Sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, a despeito da circunstância. Não parando por causa das aflições, não querendo desistir da salvação da fé, não renegando a salvação, não deixando de lado aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E último, aguardemos a promessa que Cristo prometeu: eu voltarei para vos buscar quando eu preparar o lugar, e o lugar está quase pronto. Quando eu falo isso, eu sinto uma glória de Deus, uma tremenda glória. Se eu fosse abrir mais esse leque, queridos, eu ia ficar aqui umas 2 horas falando com você sobre isso, porque o Espírito me leva a falar muita coisa aqui, mas o tempo nosso está findando. Então, para fechar esse ano, eu te convido a você fazer um fechamento espiritual na tua vida. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus e diga: Espírito Santo, se você é cristão, eu pequei, me ajuda com essas fraquezas, tal, 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 tal. Me ajuda nesse novo ano que vai chegar, a ser nova criatura, a andar com Cristo. Que esta palavra que eu trouxe aqui hoje possa crescer mais e mais no teu coração. E que você que não aceitou Jesus ainda, possa hoje decidir por Cristo, porque o amanhã é de Deus, mas a decisão da nossa vida com o Pai ou não depende de cada um de nós. Deus nos deu a livre arbítrio, você tem um livre arbítrio hoje, mas após a morte segue o juízo. Que Deus possa falar muito mais, infinitamente mais, de tudo que eu falei aqui, abundantemente mais. Você que vai ouvir, você que ouvirá no futuro, porque Deus tem um projeto, um propósito com esta palavra, para falar com você que está ouvindo no dia, ou você que vai ouvir lá na frente. O Espírito Santo, ele fala, ele sabe de todas as coisas, ele vai te levar a ouvir essa palavra, para que você mude de vida, para que você tenha novidade de vida, para que você seja filhos de Deus e tenha vitória com Cristo. Deus os abençoe em nome de Jesus. Paz, Edu. Paz, Pastor Marco, glória a Deus. Que palavra abençoada, propícia para esse tempo. Final do ano é um tempo de nós realmente refletirmos em textos como esse, como essa palavra, como essa direção, esses conselhos de Deus que fiquem aí na tábua do teu coração, né? Povo de Deus, para aqueles que aceitam ao Senhor, andam segundo o seu espírito. Pode ter a certeza, como disse o pastor Marcos aqui nessa manhã,
ter um cântico de vitória lá na frente. Então não é esse momento, é o que nós vamos. A vida passa muito rápido, como disse o pastor Marcos aqui, e é uma grande verdade. Então não perca tempo, não se distraia com as coisas desse mundo. Tome a forma, né, como ele disse em Romanos aqui, em outro capítulo, não tome a forma desse mundo para você. Não, não. Seguir pelo Espírito Santo de Deus e você vai ver que tem um cântico de vitória aqueles, né? São filhos e chamados filhos de Deus. Palavra abençoada, Pastor Marcos. Pastor Marcos, muitos pedidos de oração no Face, no YouTube. O pastor poderia, por gentileza, ainda fazer essa oração apresentando todos os pedidos? Por gentileza, Amém. Pastor Marcos. Glória a Deus, pastor Edu. Vamos orar assim, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por a tua palavra, Senhor, que é linda, maravilhosa, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu colocaste no meu coração esta palavra, que tu tem um projeto, Senhor. Tu tem um propósito para falar com os teus servos que estão aqui na live, Senhor, estão aqui online conosco, estão ouvindo esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa visitar cada coração, Senhor. Repreender toda ação do maligno, ó Pai, toda enfermidade, todo espírito contrário, Senhor, todo pensamento contrário, todos aqueles que estão pensando tirar até a sua própria vida, Senhor. O Senhor venha visitar neste momento, Pai, repreender esses pensamentos de morte, pensamentos de falibilidade, esses que estão, Pai, que perderam sua empresa, que perderam seu emprego, Senhor, que estão nesse final de ano achando que não tem mais vida, não tem mais projeto, não tem mais condições de seguir, Senhor. Que teu Espírito Santo possa entrar agora neste coração, papai, repreender todo esse pensamento das trevas, meu Pai. Que o Senhor possa trazer paz, harmonia e graça, que essa pessoa possa abrir o seu coração para que o teu Espírito Santo possa adentrar e fazer morada, Senhor, e fazer um projeto de ano novo para essas pessoas, meu Pai, e que este final de ano, meu Pai, essas pessoas possam fazer, meu Pai, um pensamento transformado, Senhor, que renovado, Espírito Santo, renova esses pensamentos, meu Pai, tira tudo isso que o inimigo tem colocado, de falibilidade, meu Pai, de pequenez, meu Pai, de incapacidade, porque nós somos, segundo a sua imagem e semelhança, Senhor, tu nos capacita a sermos, Senhor, vitoriosos em Cristo Jesus, meu Pai. Eu quero te dar glória pela tua palavra, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que tu venhas visitar a cada um que está ouvindo neste momento, cada pedido de oração que está aqui, Senhor, nesta live, que o Senhor venha visitar cada um deles, meu Pai, e repreender e dar vitória no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Pastor Marcos, por essa palavra tão abençoada nessa manhã, por essa Glória a Deus. oração. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem contra nós, né? Palavra do céu. Eu sou suspeito em falar, né, de Romanos, capítulo 8, né? Querido, pega essa palavra para o teu coração nessa manhã. Podia ser até o tema dessa palavra, né? Se Deus é por nós, É. quem será contra nós? Quem será contra Também nós? pode É ser outro verdade. tema, pastor. Nenhuma Pastor Edu aqui é o condenação. pastor de homelética do CETEC, tá? Então, quando vocês vierem fazer o CETEC, saiba que ele vai te ensinar aqui a preparar a palavra. Eu vou te ensinar você como estudar a palavra em hermenêutica. Mas homilética é o pastor Edu que vai ensinar como você vai pregar, ó. Ele que é o responsável lá. Né, É Edu? verdade. E aqui Amém. nesse capítulo a qual você leu tem muitas, né, Jesus. verdades, lições maravilhosas, muita Sim. aplicação de um tempo tão, né, uma palavra dessa de tanto tempo atrás serve para nós nos dias Glória. atuais, tá? Meu irmão, pega essa palavra no teu coração. Nenhuma condenação. Pode ser que tenha pessoas, Pastor Marcos, nessa manhã, se sentindo assim, condenados pelos que fizeram, pelos pecados, pelas coisas. Olha o recado de Deus nessa manhã através da vida do Pastor Marcos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas eu ainda não estou. Ele já fez o convite aqui. Aproveite esse tempo. Aceite ao Senhor. Ande com o Senhor. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Povo de Deus, mão no coração. Nós vamos à bênção apostólica, depois nós vamos nos despedirmos por aqui. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam. E você que pode, nessa manhã, junto conosco, diz amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma vida nova, né, Pastor Marcos?
Oh, debaixo dessa glória. graça tão maravilhosa, E né? Deus é tremendo, né, pastor Edu? Deus Meu é Deus tremendo. do céu, Deus é Preparar uma palavra fiel. dessa para trazer no final de ano é bem. Espírito Santo, ele sabe todas as coisas, né? Ele É saberia que verdade, nós estaremos. Sempre falo isso no CETEC, que Deus sabe nesse momento, exatamente nesse momento, que vocês precisariam ouvir essa palavra, né? É é coisa verdade. tremenda do Espírito Santo. Só quem conhece que sabe o que nós estamos falando, né, Edu? Só É quem já verdade. recebeu a presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus, através de aceitar Jesus, que sabe o que nós estamos falando. Então você aí, ouça a voz do Espírito Santo falando no teu coração, ouça. É verdade. Pastor, mas essa mesma graça, né, e oportunidade, já pode ir assim as suas considerações finais, Amém. pode se despedir do nosso povo aqui. Se Amém. quiser desejar aí uma boa passada, fique à vontade, Pastor Marcos. Amém. Eu quero desejar para vocês que estão me ouvindo, nos ouvindo aqui, a mim, o Edu, né, até o Naldão aqui que está na retaguarda, e toda a equipe que está ali na retaguarda nos ouvindo, nos preparando aqui esta palavra. Quero desejar para você um final de ano aí abençoado, né? Não há condenação, não há acusação, né? Lembre-se que foi pregado aqui esta manhã. Tudo aquilo que nós estamos passando aqui não dá para comparar com a glória que está a chegar no futuro, né? E mais, é um fechamento espiritual, né? Fechamento não é contábil, mas é espiritual. Esse final de ano, passe a refletir, passe a pensar o que você fez e projete com Deus um futuro melhor e busque. Deus tem um projeto com você, Deus tem um propósito com você, que ouviu essa palavra aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso com você e com a sua família. Ouça a voz do Espírito Santo. Obrigado pelo carinho, pastor Edu. Obrigado aos pastores Rogério e pastor Anos por essa oportunidade de trazer essa palavra riquíssima nesse final de ano. E obrigado ao Espírito Santo de Deus por ter trazido ao meu coração. E obrigado ao Paulo que escreveu esse texto maravilhoso, né? Esse texto de Romanos, eu fico, né, extasiado aqui de falar sobre ele. Edu também sabe o que estou falando, né? Falar do Espírito Santo, falar assim da graça, falar assim de Jesus, né? Falar da palavra ungida por Deus é maravilhoso. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração para todos. Excelente final de ano e um ano de 2025 abençoadíssimo na presença de Deus, no nome de Jesus. Fique com Deus. Amém, Pastor Marcos. Muito obrigado, viu, meu amigo, por atender o nosso convite aqui, né? Pela sua amizade, pelo companheirismo, não só aqui, mas também no CETEC, né? Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe você, a pastora Denise, seus filhos, neto, né? Eita glória, né? Deus continue te abençoando, Marcão, tá? Seja um ano também, aí uma passagem de ano repleto da presença de Jesus em um 2025, né? A você, a toda a equipe de mídia, a todos os nossos irmãos que estão ouvindo aqui, repleto da graça, da presença de Jesus, que o Senhor realize as promessas dele na sua vida e o nome dele seja e continue sendo glorificado. Equipe de mídia aí, Naldão, Rafa, toda a equipe de mídia, Deus abençoe, né? Obrigado aí por mais um. A você, meu irmão, minha irmã, continue tendo um dia abençoado por Jesus, uma excelente passagem de ano no dia de amanhã. Que o nome do Senhor seja glorificado, que você perceba a boa mão de Deus cuidando de você. E lembre-se, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Reflita nessa palavra. Assista novamente, meu irmão. Compartilhe essa live. Deixa aí o seu like, tá? Acompanhe toda a nossa programação nas redes sociais da Igreja Evangélica Canaã. Povo de Deus, dia abençoado por Jesus. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor.